falar de um assunto que mexe com o bolso e com a vida de todo mundo. Impostos. A gente sabe que eles existem e que são necessários. Mas será que o custo de um imposto é só aquele valor que a gente paga? A verdade é um pouco mais complexa e, eu diria, bem mais interessante. Essa frase é clássica, né? E ela resume uma ideia poderosa. Para ter ruas, escolas, segurança, enfim, uma sociedade funcionando, alguém precisa pagar a conta. E essa conta é paga com impostos. Mas essa citação, por mais verdadeira que seja, abre a porta para uma pergunta econômica muito mais profunda. Pois é, o custo de um imposto vai muito além do dinheiro que muda de mãos, da nossa conta para a conta do governo. Existe um custo oculto, um efeito colateral que altera o comportamento das pessoas, as decisões de empresas e que afeta a economia de formas que a gente não vê de cara. É como um iceberg, a gente só vê a ponta. Hoje, a gente vai mergulhar para entender o que está escondido. Então, qual vai ser o nosso roteiro nessa exploração? A gente vai começar entendendo como os impostos redesenham o mapa de qualquer mercado. Depois, vamos descobrir esse tal custo oculto, que os economistas chamam de peso morto. E, por fim, vamos chegar numa das ideias mais famosas e polêmicas da economia, a curva de Laffer. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender a mecânica básica de como o imposto funciona num mercado. Pode ser um mercado de qualquer coisa, de pão a carros. E um detalhe importante, não faz diferença se o imposto é cobrado de quem compra ou de quem vende. No final das contas, o impacto sobre os preços e sobre a quantidade vendida vai ser exatamente o mesmo. Essa imagem aqui mostra tudo. O imposto funciona como uma cunha. Ele literalmente abre um espaço entre o preço que o comprador paga e o valor que o vendedor efetivamente recebe. E qual a consequência inevitável disso? Bom, os compradores passam a pagar mais caro, os vendedores recebem menos e, o mais importante, o mercado encolhe. Menos gente compra, menos gente vende. E é exatamente nesse encolhimento do mercado que mora o tal custo oculto. Um custo que não aparece na guia de arrecadação do governo. Os economistas têm um nome bem específico para isso. Entender esse conceito é a chave para compreender o verdadeiro impacto da tributação. Pensa assim, no mercado livre, sem impostos, o preço de equilíbrio é onde o bem-estar total é máximo. Esse bem-estar é a soma de duas coisas. Primeiro, o excedente do consumidor, que são as áreas A, B e C. É a vantagem que o consumidor leva, a diferença entre o que ele estava disposto a pagar e o que ele de fato pagou. Do outro lado, tem o excedente do produtor, as áreas D, E e F. É o lucro, o ganho do vendedor. A soma de tudo isso é o tamanho do bolo econômico. Agora, olha o que acontece quando o imposto entra na jogada. O governo arrecada as áreas B e D. É a receita dele. Mas repare nas perdas. Os consumidores perdem as áreas B e C. Os produtores perdem D e E. No fim, o que acontece? O ganho do governo é menor do que a perda somada de consumidores e produtores. As áreas C e E, elas simplesmente desaparecem, evaporam. É uma parte do bolo econômico que ninguém come. Então, esse é o ponto central. Essa perda que não vira receita para ninguém, representado por aquelas áreas C e E, é o que se chama de peso morto. É o valor daquelas trocas, daqueles negócios que seriam bons para ambas as partes, mas que simplesmente deixam de acontecer por causa do imposto. É uma perda de eficiência pura, um custo para a sociedade que não beneficia ninguém. Para ficar bem concreto, vamos imaginar a Jane e o Joe. A Jane valoriza o serviço de limpeza do Joe em R$ 120. O custo para o Joe fazer o serviço é de 80. Eles poderiam fechar o negócio por R$ 100 e os dois sairiam ganhando. Seria uma transação ótima. Mas e se o governo colocar um imposto de R$ 50 nesse serviço? A conta não fecha mais. A transação, que era boa para todo mundo, não acontece. O ganho potencial de R$ 40 some e o governo não arrecada um centavo com isso. Isso é o peso morto em ação. Ok, então a gente entendeu que essa perda existe. Mas ela é sempre do mesmo tamanho? Por que alguns impostos parecem distorcer mais a economia do que outros? A resposta para isso está numa palavra: elasticidade. Elasticidade. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Ela mede o quanto as pessoas são sensíveis a mudanças nos preços. Pensa num elástico de borracha versus uma corrente de ferro. O elástico estica fácil, ele responde à força. É elástico. A corrente não, é inelástica. Na economia é a mesma lógica. Se as pessoas mudam muito o comportamento delas por causa de uma pequena mudança no preço, a gente diz que a oferta ou a demanda é elástica. Se muda um pouco, é inelástica. E olha só como isso fica claro no gráfico. Do lado esquerdo, a oferta é inelástica, mais rígida. Os produtores não conseguem ou não querem mudar muito sua produção. O imposto causa uma perda sim, mas é pequena. Agora olha para o lado direito. A oferta é elástica.
Os produtores têm flexibilidade para produzir menos se o preço que eles recebem cai. O resultado? O mercado encolhe muito mais e o triângulo do peso morto fica gigante. Agora, vamos ver o outro lado da história. Quem compra? A lógica é exatamente a mesma. Se a demanda é elástica, ou seja, se for um produto que as pessoas podem facilmente substituir ou simplesmente deixar de comprar, o aumento do preço faz com que muita gente desista do negócio. E o que acontece? De novo, o peso morto cresce bastante. A lição aqui é clara. Quanto mais sensíveis, mais elásticos forem os compradores e vendedores, maior vai ser o estrago que o imposto causa na eficiência do mercado. E essa discussão sobre elasticidade não é só um exercício teórico, não. Ela está no coração de um dos debates políticos mais quentes que existem, a tributação sobre o trabalho, que é, afinal, a maior fonte de receita da maioria dos governos. Basicamente, existem duas grandes visões sobre isso. Uma delas diz que a oferta de trabalho é bem inelástica, ou seja, as pessoas precisam trabalhar para pagar as contas, então elas vão trabalhar mais ou menos a mesma coisa, independentemente do imposto. Nessa visão, o peso morto é pequeno. Mas a outra visão diz o contrário, que a oferta de trabalho é sim bem mais elástica e que as pessoas reagem muito aos incentivos ou à falta deles. E quem defende que o trabalho é mais elástico aponta para esses grupos aqui. Pensa na pessoa que pode ou não fazer hora extra, ou no segundo salário da família, que pode decidir se vale a pena entrar no mercado de trabalho, ou em quem está perto da aposentadoria. Para todas essas pessoas, o salário líquido, aquele que sobra depois do imposto, tem um peso enorme na decisão de trabalhar mais, menos, ou até mesmo de procurar alternativas na economia informal. E toda essa discussão sobre o quanto os impostos afetam o comportamento das pessoas nos leva direto a uma das ideias mais famosas e talvez mais controversas da economia moderna, a curva de Laffer. O que esses gráficos mostram é algo crucial. Conforme a alíquota de um imposto aumenta, o peso morto não cresce de forma linear, ele cresce de forma exponencial. É porque o peso morto é a área de um triângulo, e a área cresce com o quadrado da altura. Então, dobrar o imposto pode quadruplicar a perda de eficiência. E chega um ponto em que o imposto fica tão alto que ele sufoca tanto a economia que a arrecadação do governo começa, de fato, a cair. Essa relação é perfeitamente capturada pela curva de Laffer. A ideia é que aumentar impostos aumenta a arrecadação, mas só até certo ponto. Depois desse ponto ótimo, aumentar ainda mais os impostos tem o efeito contrário. A implicação disso, que soou como música para muitos políticos, é que se um país já estiver nesse lado descendente da curva, um corte de impostos poderia, paradoxalmente, aumentar a receita do governo ao destravar a atividade econômica. O grande defensor dessa ideia foi o presidente americano Ronald Reagan. Ele sempre contava a história da sua época de ator em Hollywood, quando as alíquotas marginais de imposto chegavam a absurdos 90%. Ele dizia que, a partir de certo ponto, simplesmente não valia a pena fazer mais um filme naquele ano. O desincentivo era grande demais. E hoje em dia, como anda essa discussão? Bom, há um consenso de que a maioria dos países, para a maioria dos impostos, ainda está na parte que sobe da curva. Mas a localização exata é um tema de debate intenso. Algumas pesquisas mais recentes sugerem que para impostos específicos, como sobre o capital, em países com cargas tributárias altíssimas como a Suécia e a Dinamarca, eles poderiam sim estar do outro lado da montanha. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Que sim, impostos são necessários, mas o custo deles é duplo. Tem o custo óbvio, que é o dinheiro transferido para o governo, e tem o custo oculto, a perda de eficiência, o peso morto, que é gerado pela forma como os impostos alteram os nossos incentivos e impedem que negócios vantajosos aconteçam. E isso nos deixa com o grande desafio da política pública. Já que qualquer imposto vai gerar alguma distorção, como é que a gente desenha um sistema tributário que arrecade o necessário, mas que minimize esses custos invisíveis? Como encontrar esse equilíbrio delicado entre a necessidade de receita e o objetivo de ter uma economia eficiente? Essa é a pergunta que governos e economistas no mundo inteiro tentam responder todos os dias.